Olá, meus amores, como vocês estão? Esta semana eu vou trazer um conteúdo bem especial para vocês, falando sobre o autocuidado, a importância de você cuidar de você. Aproveitar que nós estamos iniciando o mês de outubro, muito irão se falar sobre o autoexame, sobre a questão da prevenção, mas eu decidi trazer uma abrangência maior sobre este tema. Então, antes de trazer todo esse conteúdo, já aproveitem, dê o seu like, vocês gostando desse vídeo, compartilhe, avise para os seus amigos. Às vezes aquele conteúdo que não serve para você pode servir para uma outra pessoa, tá? Já se inscreva aqui no canal e ative também o sininho para você receber notificações de quando tiver novo material, ok? Então vamos lá? Vamos falar do nosso conteúdo para esta semana, tá? Porque eu decidi falar sobre o autocuidado. Porque é muito importante nós entendermos que não basta nós tratarmos a doença. A doença já é um estágio que já está lá na frente de algumas situações que elas vão vindo, sendo pontuadas no dia a dia. Então você não apresenta uma enxaqueca de um dia para outro, por exemplo. Essa enxaqueca ela vai se apresentando, às vezes com um pouquinho de náusea, às vezes uma irritabilidade, às vezes ela vai se apresentando como uma vertigem, ou um mal-estar, ou um zumbido, até o ponto em que ela atinge aquele ápice que é aquelas dores crônicas, a questão da enxaqueca, que quem já teve esse mal-estar sabe do que eu estou falando. Mas qual é a necessidade principal? Você entender o que desencadeia esta enxaqueca, qual é a causa, tá? Então é isso que é o autocuidado, é você fazer a prevenção de algo que pode ser lá no futuro danoso para você, para sua saúde física, mental, energética, emocional, tá? Então são vários fatores, não é apenas uma única vertente que faz com que você tenha alguns maus, como que eu me posiciono para vocês, alguns mal-estares, tá? Sociais, emocionais e etc, tá? A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza, tá, que um conceito amplo de autocuidado é necessário. Então, quando nós falamos de autocuidado, o que a gente pensa? Ah, vou cuidar da minha beleza. O autocuidado, eu vou cuidar da minha alimentação. Não, não é só isso, tá? Também é. Mas o autocuidado, ele engloba vários fatores. A higiene pessoal é um fator de autocuidado, né? Quantas pacientes chegam para nós no consultório que apresentam quadros, por exemplo, de corrimento vaginal por uma vida inteira e não tem uma noção exata que isso pode estar sim desencadeando alguns outros fatores, algumas outras alterações hormonais, trazendo uma alteração até do seu sistema imunológico. Então, a questão da higiene pessoal, ela é necessária. A prevenção, a visita periódica ao dentista, a um profissional da saúde, para verificar como é que está o teu quadro físico, isso é fundamental. O estilo de vida também é uma questão de autocuidado. A forma como você conduz a sua vida, a sua rotina do dia a dia, na prática de uma atividade física, na questão da alimentação, a questão da água que é fundamental, enfim, vários fatores do seu estilo de vida faz toda a diferença quando você pensa numa questão de autocuidado e de prevenção. É você que está se conhecendo. Os fatores ambientais, socioambientais, o ambiente onde você está inserido, também é um outro fator de autocuidado. Quando nós estamos inseridos em ambientes tóxicos,
com muita briga, com muita confusão, aqueles ambientes que tem um som muito alto, que tem muito falatório, tudo isso vai causando um nível de estresse muito alto, alterando o nosso sistema emocional, nosso sistema nervoso e, claro, que desencadeando algumas alterações emocionais também. Um outro fator que é bem importante nós entendermos, pensando na questão socioambiental, a nossa questão religiosa. O ambiente que nós estamos inseridos dentro desse contexto religioso. Eu tenho o hábito de fazer uma meditação, de fazer uma oração, de parar para pensar em mim primeiro, para depois eu pensar em todo o outro contexto. Isso também faz toda a diferença quando nós pensamos nos fatores de autocuidado. Um outro ponto que é bem importante nós colocarmos a questão socioeconômica. Muitas vezes nós extrapolamos, estouramos o nosso cartão de crédito, gastamos mais do que podemos, queremos estar inseridos em alguns contextos sociais que não cabem na nossa realidade. Isso gera sim um nível de estresse elevado e vai fazendo com que a gente tenha uma produção excessiva de radicais livres, causando um envelhecimento celular, uma degeneração neurológica e vai alimentando tristezas, decepções, tá? Então muitas questões hoje a gente vê se pontuando, por exemplo, em relação às mídias, né, sociais. Muitas pessoas estão postando conteúdos que não faz parte do seu dia a dia, que não faz parte da sua realidade. Mas a outra pessoa que está lá do outro lado, assistindo, acompanhando, ela não tem esse conhecimento. E muitas querem copiar. E isso é muito perigoso, porque você quer viver a essência do outro, a essência que não é sua. Então isso é um dos fatores socioeconômicos que está trazendo com muita força tristezas, que traz medos, que traz ansiedade, que gera angústias desnecessário. Então, cada um vivendo a sua essência, o seu contexto, o seu conteúdo com alegria, com felicidade, isso é uma forma de autocuidado também, tá? E um ponto muito importante que eu venho identificando, a questão do uso de medicamentos sem controle. O uso de medicação, de automedicação, porque o meu vizinho utiliza e deu certo, porque aquela blogueira faz uso de determinado ansiolítico, ou antidepressivo, ou energético, ou algum nutriente, então eu vou copiar para conseguir ter aquele mesmo resultado. Eu participo de alguns grupos e eu vejo muitas pessoas que não estão capacitadas fazendo indicação para o outro de uso de medicamento, isso de uma forma totalmente descontrolada. E isso, claro, que vai gerar vários distúrbios no organismo. Então, aquela água que serve para mim, não necessariamente ela serve para o outro, tá? Existe um contexto que nós falamos que ingerir água é fundamental, mas até a quantidade ideal de água depende de cada organismo. Às vezes 1 litro para mim é suficiente, para o meu vizinho 2 litros é necessário. Então esse bom senso ele é fundamental quando nós estamos pensando na questão do autocuidado. E eu trouxe algumas sugestões para vocês nesse vídeo de como você iniciar esse autocuidado. A atividade física, ela é fundamental, todos nós pontuamos isso, então a questão não é que você vai ficar fitness, a atividade física proposta é você estar movimentando o seu organismo na questão respiratória, na questão de elasticidade, na questão de eliminar radicais livres, processos que causam nível de estresse. Uma alimentação saudável, tá? Então, quanto menos alimentos industrializados e mais alimentos naturais você conseguir ingerir, melhor é. A atividade de uma meditação, ou um yoga, ou um pilates, ou até mesmo uma oração.
Isso faz toda a diferença, tá? E vários outros fatores que a gente pode tá incluindo na nossa rotina. Cuidados de beleza, por que não? E a ideia não é você estar bela para a sociedade, você ter cuidados de beleza para o outro, é cuidados de beleza para você. De você se olhar no espelho e gostar de você, gostar daquilo que você está representando. Trabalhar ou fazer alguma atividade com aquilo que você gosta e não o que é imposto pelo outro ou imposto porque você vai ganhar dinheiro com este fator. Tá? Então são algumas dicas que eu tô trazendo hoje para vocês que vai fazer toda a diferença na sua questão de autocuidado, na sua questão de bem-estar, de qualidade de vida. Durante essa semana eu trarei bastante conteúdo também lá no Instagram. Faremos algumas lives com algumas pessoas trazendo esse conteúdo com mais detalhes. Vamos explorar esta semana de autocuidado com muitos detalhes. Então me acompanhe lá no Instagram também, no IGTV, que eu vou trazer um material bem bonito para vocês. E agradeço pela presença, pela atenção e uma ótima semana. Gratidão!